Então, assim, no áudio passado eu comecei falando a respeito de que eu tava muito bravo, eu tava muito puto tal, com alguma coisa tal, né, eu falei que minha vida tá sendo arrebentada faz mais de 10 anos tal, né, e ficou a pergunta, né, o que será que está acontecendo na vida dessa pessoa para os caras ter ficado tão puto, né? Eu botei um pouco de símbolo botei o símbolo da maçonaria, tal, não sei o que lá no vídeo, tal. Então será que tem alguma coisa a ver com isso? Será que não tem? Do que o cara está reclamando? Do que não é, né? De quem que é a culpa? De que não é? O que está acontecendo? Nessas coisas todas, ficaram essas perguntas no ar, né? Então eu não respondi essas perguntas todas, eu deixei para responder isso ao longo dos vídeos, né? Ao longo dos próximos vídeos. Então o que acontece e tal? Eu disse que eu tive bastante dificuldade para começar a gravar, tá? E hoje não foi diferente também. Que não é fácil explicar certas coisas. E a questão não é tu explicar, tu contar do que se trata o segredo, etc e tal coisa, essas coisas todas que eu falei, que eu pretendo dizer e tal. A questão é tu fazer isso de forma que tu consiga tu consiga preservar esse conhecimento de alguma forma na sociedade, né? Esse conhecimento ele se torne algo vivo, né? Porque deve ter meia dúzia de pessoas aí que estão ouvindo essa gravação agora, e fica a questão, né? O que vai acontecer depois? Tudo bem, eu falei pra ti todos as tramóias, não sei o que, todos os esquemas e tal, né? Eu contei pra ti qual é o segredo, sabe, as conspirações todas aqui lá eu falei tudo, entendeu? Na verdade não é disso que se trata, né? Eu fui bem moderado, bem ponderado no meu primeiro áudio e tal. Eu falei inclusive contra esse negócio de teoria da conspiração, tal, que tem canais no YouTube que falam a respeito disso aí, diz que falou muita besteira e tal. Mas supondo que eu conte pra ti uma grande conspiração, então que te conte, né, qual é o segredo, qual é a coisa toda e tal. A questão que fica depois, né? O que vai acontecer depois? De que forma tu que está ouvindo isso vai conseguir preservar esse conhecimento e passar isso adiante, para isso não morrer, né? Isso não ficar por isso, entendeu? Porque não adianta de nada, entendeu? Eu consegui de alguma forma, né, que não veio ao caso de descobrir do que se trata, né, o segredo, a grande coisa, tal, etc. Tal, eu consegui descobrir isso, tal. De alguma forma eu consegui descobrir. De que forma não veio ao caso, né? E eu falo pra tu, eu falo pra N pessoas ali que estão me ouvindo agora no YouTube. E depois de que forma isso vai ser preservado, né, ao longo dos anos, né, e gerações, etc. E tal. Na sociedade isso não vai morrer comigo, não vai morrer contigo, né? De que forma isso vai ser preservado? Então essa é a grande questão. Talvez não seja impossível fazer isso, mas eu queria refletir um pouco, né, aqui contigo e tal, a respeito de que forma as coisas que a gente tem como eternas, vamos dizer assim. Eu vou falar muita merda, tá? Vou falar muita besteira. Então uma coisa que eu quero já fazer um disclaimer aqui e tal, é que no primeiro áudio eu posso ter falado alguma besteira, alguma coisa que tu achou. Cara, citou Kung Fu Panda, cara, que ridículo isso, sei lá. Porque a questão é o seguinte: o mais importante pra mim aqui é eu conseguir me expressar, eu conseguir falar as coisas que tem dentro de mim, que eu preciso dizer, entendeu? O mais importante pra mim é isso, né? Então eu vou falar muita besteira, eu vou falar muita merda. Isso vai acontecer, tá? E eu não pretendo voltar atrás, eu não pretendo ficar corrigindo, excluindo vídeos antigos e refazendo. Eu não pretendo fazer nada disso. Eu pretendo fazer uma coisa da forma mais espontânea possível, e o que saiu, entendeu? Porque a minha prioridade é eu conseguir contar pra ti a parada, né? Então eu tô falando pra ti que eu vou falar muita besteira e tal, e a hora que eu começar a filosofar aqui
para vocês, tá, falar a respeito de política, de religião, não sei o que. A questão não é se eu entendo de política, se eu entendo de religião. Eu vou falar besteira pra caralho, eu vou falar muita merda. A questão é que isso eu falar merda, eu falar besteira, é um meio, é uma forma de eu conseguir te contar, eu conseguir destravar a minha mente, né, para eu conseguir te falar do que se trata essa coisa, etc e tal. Então eu tô falando aqui, e isso é só uma forma de eu conseguir destravar minha mente para conseguir te contar qual é a questão toda. Então eu estava falando para ti que eu refleti um pouco a respeito da questão de que forma o conhecimento ele se mantém na sociedade e tal. E assim, a questão é a seguinte: o que a gente tem como eterno, né, na sociedade? Coisas que tem algum tipo de função, né? Ou que se tem algum tipo de função, essa informação precisa ser preservada por uma instituição, né, por alguém de alguma forma, né? Por exemplo, a questão do cristianismo é preservada pela igreja, né? Tem uma cristandade, tem um corpo vivo de pessoas que se renova geração após geração. Essas pessoas preservam a história, né, de uma certa pessoa, né, que nasceu, tal, viveu e morreu, né, há muito tempo atrás, tal, e que deixou a mensagem para nós, tal, né? Então existe um corpo vivo de pessoas que mantém essa informação, essa história viva na sociedade, vai passando, vai contando de pessoa para pessoa, tal. Isso se mantém. Outras coisas, como por exemplo conhecimentos técnicos, de ciência, de matemática, etc. Tal, essas coisas todas elas se mantêm porque elas têm uma função específica que é importante no uso das pessoas no dia a dia, em coisas que são também eternas, né? A necessidade de se alimentar, a necessidade de conseguir construir coisas, ter uma moradia, necessidades básicas da pessoa, né? A alimentação, vestimenta, moradia, etc. Tudo isso se constrói com base em trabalho, tudo isso envolve uma cadeia produtiva, envolve uma série de coisas, então, que movimenta a sociedade inteira, e é disso que o mundo é feito. O mundo é feito para um corpo vivo de pessoas, tal, se engrenando, etc. Tal, para construir um ambiente, etc. Tal, que as pessoas consigam viver, se relacionar e usufruir dos bens e das necessidades básicas do ser humano, alimentação, moradia, né, a interação social, entretenimento. As coisas vão se encadeando para níveis mais sofisticados, né, dos níveis mais básicos de necessidade até mais primários até os níveis mais sofisticados, tal. Então eu peço desculpa se eu estiver falando o assunto estiver parecendo um pouco chato, mas como eu falei pra ti, a questão não é o que eu tô falando, tá? Pode ser muita besteira que eu tô falando aqui. A questão é só um meio, uma forma de eu conseguir destravar a minha mente para eu conseguir falar as coisas que eu preciso dizer pra ti. Então, os conhecimentos que existem, né, que a gente tem como eternos, né, que se preservam na sociedade, eles se preservam ou porque eles cumprem uma função que tem a ver com necessidades elementares do ser humano, né? As pessoas precisam da matemática, precisam da ciência, etc. e tal, por questões de necessidade, ou porque ele é preservado, né, por algum tipo de instituição. Isso passa de geração em geração, etc. e tal. Isso diz respeito à questão da religião, etc. e tal. E as ciências as necessidades básicas do ser humano, tal, né? Eu estou falando agora para um gravador, né, de voz. Então esse gravador de voz ele não poderia ter sido feito se não tivesse conhecimento de matemática, de eletrônica, etc. e tal, para quem desenvolveu esse gravador ter feito essa porcaria aqui para eu conseguir estar falando agora, né? E posteriormente eu vou passar o áudio para um computador, etc. e tal, que envolveu também matemática, programação, etc. e tal, uma série de coisas, tal. Não poderia ter sido feito sem esses conhecimentos eternos, etc. e tal. Então eles se preservam, né? Esses conhecimentos se preservam na sociedade porque eles cumprem uma função, eles são necessários de alguma forma. Então a questão que fica é a seguinte: se eu te contar qual é o segredo da maçonaria, né, o que se esconde ali, de que forma, né, esse conhecimento ele pode se configurar para você e para a sociedade como um todo em algo eterno,
de que forma esse conhecimento pode se eternizar na sociedade e de que forma ele vai ser preservado. Ele se enquadra em alguma das categorias que eu falei ali? Será que ele se enquadra em alguma das categorias que eu falei ali? Será que se eu te contar o que é esse segredo, tu vai entender, e a sociedade como um todo, à medida que essa informação foi passada adiante por meio da internet, etc e tal, a sociedade vai entender que aquilo que eu estou dizendo, que aquilo que eu estou contando, e posteriormente pretendo provar para você e para as pessoas, vamos tentar fazer isso, de que forma as pessoas vão entender que isso é algo que é necessário e é importante para as necessidades do ser humano, ou de que forma eu vou conseguir que alguém e que um corpo vivo de pessoas preserve essa informação, né, ao longo das gerações, para isso não morrer comigo. Será que o que eu tenho para te falar aqui, tu consideraria que é algo que se enquadra em uma dessas duas categorias? Será que o segredo, vamos dizer assim, então, ele é importante para as necessidades materiais das pessoas? Ou será que o segredo é algo que tu consideraria importante para tu contar pro teu filho e o teu filho contar pro filho dele, assim por diante, e isso ser preservado ao longo de gerações, tal, ou para as pessoas que tu conhece, tal? Será que seria algo nesse sentido? Eu não sei. Eu considero algo importante, né? E se não considerasse, não estaria gravando esse áudio agora e conversando contigo. Então, eu disse que tu ia precisar ter bastante paciência para ouvir as coisas que eu tenho para dizer, porque realmente eu tô me delongando bastante aqui, tal, mas então, eu ainda nem comecei a contar a história, né? Eu ainda nem comecei a contar a história, mas fica tranquilo, eu vou contar. Então, a questão é o seguinte, a pergunta que eu queria responder nesse áudio é a seguinte: por que eu estou fazendo isso e o que eu espero obter de resultado com essa minha iniciativa, né? O que eu espero obter de resultado com isso? O que eu espero de obter de resultado com isso tudo aqui, eu acho que é basicamente nada, tá? Eu acho que eu vou ficar falando aqui e eu vou acabar falando para as paredes, né? E vou ficar no Shadowban, né? Ninguém vai ver essa porcaria, tá? Porque eu não tenho pretensão de conseguir vencer de conseguir preencher os pré-requisitos que eu já falei ali, né? Que tu, no caso, precisa para resolver alguma coisa, né? Para ter algum tipo de efeito, tu precisa eternizar o conhecimento na sociedade, porque o conhecimento, no caso, né, o grande segredo, etc e tal, ele já é preservado dentro da instituição, entende? Então a questão é de que forma tu pode eternizar esse conhecimento do lado de fora da instituição. Esse é o grande desafio, tá? Porque do lado de dentro ele já é preservado. A questão é como é que tu faz para preservar o conhecimento do lado de fora. Esse é o grande desafio, né? A princípio eu tenho pretensão de conseguir vencer esse desafio, só porque eu não tenho esperança disso. Eu tô falando, então é uma coisa meio contraditória. O cara ele perdeu um tempão falando de coisa a respeito de maçonaria, desse negócio na internet, mas ele já tá fazendo isso esperando que não dá resultado nenhum. É complicado, mas então acho que é basicamente isso. É basicamente isso. Tá, esse áudio aqui eu tô dedicando para explicar basicamente qual vai ser o propósito da coisa toda. Tá, a questão é que não pode ficar preso numa bolha. Ah, tá, eu lembrei que eu tava precisando dizer, tal. Tá, lembrei. Então, outra questão importante que tem para ser respondida aí é que, supondo o seguinte, tá, de alguma forma eu consegui explicar para ti do que se trata, né, a questão toda, eu consegui provar isso para ti, que é um trabalho ainda mais difícil de fazer, e eu consegui te convencer de que isso é uma parada importante para tu passar essa informação adiante para outras pessoas. Supondo que eu consiga fazer isso tudo, né, e que ainda por cima eu consiga sair da bolha
Mas assim, isso não fique preso numa bolha de teoria da conspiração ou meia dúzia de pessoas que não vai adiantar de nada, entendeu? A questão não é só eu contar pra ti do que se trata, eu falar mal da maçonaria, etc e tal, dizer que ali que é horrível fazer parte da instituição, que o pessoal te persegue, que o pessoal não sei o que e tal. A questão não é eu falar essas coisas todas e tal. Se for isso o caso, eu não estou dizendo que é isso, entendeu? Eu estou supondo, porque vamos dizer assim, em igreja, coisa tipo, tá cheio de gente falando mal da maçonaria, tá dizendo que é coisa do demônio, que é coisa do diabo, que é coisa do não sei o que e tal. Tá cheio de gente falando mal da maçonaria, né? A questão, isso adianta de alguma coisa? Isso adianta? Isso dá algum resultado? Cara, não dá resultado nenhum, porque o segredo, né, a grande coisa que o pessoal sabe ali é guardado ali dentro, né, naquele corpo vivo de pessoas, tal, naquela instituição, né? Então o segredo é guardado ali, né? Então, e o segredo é uma informação, é uma informação, é uma verdade, entre aspas, uma informação, né? Então, se tu não conseguir desmentir para essas pessoas essa informação, não conseguir dizer, se tu não conseguir conversar com essas pessoas e dizer, olha, essa parada aqui tá errado. Daí o cara pergunta, tá, mas tá errado por quê? Cara, tá errado por causa disso, daquilo. Daí o cara vai contra-argumentar. Se tu não conseguir vencer uma discussão com essas pessoas, e não conseguir provar o teu ponto de vista e provar que aquilo ali tá errado, né, que tu tá dizendo que aquela galera tá errada ali, que aquela informação é informação falsa, se tu não conseguir fazer isso, não vai adiantar de nada. Só falar mal ou difamar, etc, não vai adiantar de nada. Sabe por quê? Porque o pessoal fica na igreja falando mal de maçonaria, dizendo que é coisa do demônio, etc e tal. A galera vai afastar uma série de pessoas da instituição, que as pessoas vão ficar com medo de ir, porque é coisa do demônio, etc e tal, etc e tal. Vai afastar uma série de pessoas, mas nem todo mundo vai ser atingido por essa campanha difamatória, essa coisa toda tal. E num trabalho de formiguinha, aos pouquinhos, tal, o pessoal vai chegando em um cara, não chegando no outro, etc e tal, e vai chamando para a instituição. E essas pessoas que não foram atingidas pela campanha de difamação, pela coisa toda, tal, eu não estou falando esses termos de campanha de difamação porque eu estou defendendo a coisa, não quer dizer isso, ainda não falei o que eu penso, tá? Essas pessoas que vão ser chamadas aos pouquinhos para a instituição, etc, tal, vão ser iniciadas, vão conhecer determinada coisa, vão descobrir algo que elas consideram, que elas vão acabar considerando que é a verdade, e elas vão acabar entendendo que essa verdade conduz à virtude e que, portanto, se conduz à virtude é algo bom, né? E então, se eu descobrir algo que eu considero que é verdade, se eu considero que essa verdade, entre aspas, conduz à virtude, me torna uma pessoa melhor, do que me importa se tem uma galera ali que está dizendo que isso supostamente é coisa do demônio, etc e tal, a pessoa vai te ignorar totalmente, entendeu? Então, falar mal por falar mal, ou difamar a questão da maçonaria, não adianta de nada, tá? Não resolve nada, tá? Porque, como eu falei, nem todo mundo vai ser atingido por esse falatório todo tal que o pessoal faz na igreja evangélica, coisas nesse sentido, eu falo mal da maçonaria, coisas desse tipo e tal. Nem todo mundo vai ser atingido por isso, e as pessoas que não vão ser atingidas, aos poucos vão conhecer vão ser chamadas, tá, a fazer parte da instituição, vão conhecer essa verdade, entre aspas, tá, vão entender que conduz à virtude, e portanto tu não vai mais conseguir convencer essas pessoas, entendeu? Então essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então, o que precisa ser feito para obter resultado com relação à maçonaria, eu vou te dar a receita agora. Tá? Tu precisa conseguir passar a informação adiante de qual é o segredo, tu precisa eternizar esse segredo na sociedade, e para fazer isso tu precisa convencer as pessoas de que esse segredo ele é útil. É uma informação útil ao ponto de ser preservada ao longo das gerações. Tu consegue, e precisa sair da bolha social. Tá? E além de fazer isso, além de contar para as pessoas qual é o segredo, tu precisa ter argumentos para convencer a galera que está dentro da instituição, vamos dizer assim, tal, de que isso que elas sabem, vamos dizer assim, tal, não conduz à virtude, que está errado, e quem está certo tá tu, entendeu? Quem está certo é você.
Então você precisa ter argumentos, no caso, para convencer as pessoas que fazem parte da instituição de que aquele conhecimento é falso, de que ele não conduz à virtude, que essas pessoas estão erradas. Tá? Então, se tu não conseguir fazer isso, se tu não conseguir vencer uma discussão de ideias, tu não consegue obter resultado nenhum. Tá? Então, a lista de requisitos que precisa ser cumprido para tu conseguir obter algum resultado com relação à maçonaria, eu já te expliquei qual é. Né? Tu precisa tirar a informação do interior, vamos dizer assim, da instituição, expor isso em público, e não fazer isso de qualquer forma, mas tu precisa convencer as pessoas de que essa informação ela é útil, né? E que ela precisa ser preservada, e tu precisa convencer as pessoas a preservar essa informação ao longo de gerações, e precisa convencer sobretudo o resto da galera de que aquilo que elas pensam com relação a essa informação está errado. Tá? Então você precisa vencer uma discussão de ideias. Isso é extremamente complicado, extremamente difícil de fazer. Tá? Extremamente difícil. Tá? Mas é basicamente o desafio que eu estou me propondo a fazer aqui. Tá? Então, encerrando esse áudio agora, que é basicamente a última coisa que eu acho que eu tinha para dizer antes de começar a fazer a autobiografia, etc e tal. É a última coisa que eu tinha para dizer antes de começar a contar realmente a história e tal. É isso, né? É isso que eu tinha para dizer, tal. Então eu dediquei esse áudio todo aqui a dar um senso de propósito para a iniciativa toda que eu estou tendo aqui em falar essas coisas e tal, para explicar por que eu estou fazendo isso e o que eu espero obter de resultado e de que forma eu espero obter esse resultado. Né? Então eu estou basicamente explicando tudo que eu pretendo fazer e de que forma eu pretendo fazer isso. Então é isso, eu vou encerrar esse áudio por aqui, né? Mais uma vez eu queria agradecer a quem ouviu essa gravação até o final, tá? Que Deus te abençoe, né? Abençoe tua família, etc e tal. E é isso, eu vou encerrando por aqui então.